Olá, hoje nós recebemos um vereador de Cuiabá, o Sargento Joelson, do PSC, que vai falar para nós um pouco dos seus projetos, do futuro político, mas principalmente vamos tratar um pouco aqui também da repercussão do que foi a sessão na Câmara de Vereadores na última sexta-feira, dia 6 de março, 14 horas de sessão, em que houve a cassação do vereador Abílio Júnior, do mesmo partido do Sargento Joelson, do PSC. Ele foi acusado por quebra de decoro e a cassação foi por 14 a 11, né? 14 vereadores votaram pela cassação, 11 pela negativa dessa cassação. Houve bastante tensão nessa sessão. Eu vou deixar o link, inclusive, do site RD News, que fez toda a cobertura, acompanhou o tempo todo. Houve transmissão ao vivo também aqui pelo site, né? O vereador Abílio deu voz de prisão ao presidente da Câmara, Misael, acusando-o de abuso de autoridade. Ele diz que vai recorrer. Então nós vamos conversar um pouquinho com o Sargento Joelson, que é do mesmo partido, que foi um dos vereadores que votou contra essa cassação. Sargento Joelson, obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui. A gente sabe que a gente vinha marcando, inclusive, mas por conta dessa situação da Câmara, adiamos algumas vezes e, enfim, conseguimos hoje trazê-lo. Obrigada. Eu que agradeço, Alice. Bom dia a todos. E a gente espera poder ser útil hoje e mostrar um pouco do que aconteceu na sexta-feira e um pouco do nosso trabalho no dia a dia. Bom, vamos já então tratar um pouco dessa repercussão, né? Já a manifestação do vereador Abílio de que ele vai recorrer, né? Sim. Mas eu gostaria, assim, da sua visão em relação ao que foi essa sessão, em especial também diante da sociedade, né? Porque a Câmara ela já vinha de uma retomada, de melhoria de imagem, porque tinha ali um apelido pejorativo em relação, né, ao Legislativo Municipal. Então, assim, qual a sua avaliação como parlamentar? Na realidade, Lídice, até foi isso que eu falei na declaração do meu voto. O que é o sentimento do cuiabano hoje? É que todos nós perdemos com essa cassação. Todos nós, que eu digo, sociedade, não foi nós parlamentares só, foi a sociedade. Porque, ao meu ponto de vista, a democracia foi atacada ali, ela foi atingida ali. Imagine você que nós estamos em um processo longo de uma CPI que envolve o prefeito Emanuel Pinheiro. E aí não vou fazer juízo de valores aqui, porque sou membro dessa CPI, estou membro agora, devido a toda essa celeuma que tem em volta de justiça e tudo mais. Mas o que a sociedade percebe disso? Ela percebe que a Câmara Municipal, que nós, 25 vereadores de Cuiabá, não estamos conseguindo apurar a situação. Por mais que ela seja clara, o que aconteceu, nós não estamos conseguindo dar resultados nessa situação. Claramente nós não estamos conseguindo, teoricamente, caçar o prefeito Emanuel Pinheiro, que tem um crime grave sobre você, mas vimos em contrapartida e caçamos um vereador que está fazendo o oposto. E aí eu não vou fazer juízo de valores com ele também, porque comete excessos, comete. Mas esses excessos é o suficiente para se caçar quando nós não conseguimos caçar um prefeito que tem uma imagem tão forte como aquela. Então acho que isso é o que a sociedade imagina, o coletivo de Cuiabá hoje imagina. Nós não estamos conseguindo caçar o prefeito e conseguimos caçar um vereador que fazia oposição ferrenha a ele. Agora, existiu todo um processo, esse processo durou aí cerca de 120, 130 dias, se contarmos a parte que ficou parada, de modo que aconteceu. O próximo passo agora, o que acontece agora? Nos próximos dias o vereador Abílio deve recorrer dessa situação. Teoricamente hoje ele está inelegível por 8 anos, porque além da cassação vai ficar inelegível. E só a justiça para consertar isso agora. Na Câmara não há mais o que fazer. Uhum. Bom, o senhor acredita que, né, quando o senhor se refere aí à CPI, para quem não nos acompanha ou de repente não sabe muito bem, né, o que está acontecendo, a CPI do Paletó, né, que o senhor é membro dessa CPI, né? E aí ela vai apurar, ela foi instituída para apurar, né, a situação da imagem que o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, vai recebendo dinheiro, vai colocando no paletó e cai e tal. E essa CPI, ela também está assim,
passou por judicialização, foi suspensa, foi liberada, foi um vai e vem, e ela foi retomada recentemente, né? O senhor acredita que essa situação que houve na Câmara, da cassação do vereador, dessa tensão toda, pode atrapalhar os trabalhos da CPI do Paletó? Lógico que essa CPI está muito conturbada pela judicialização, é a segunda vez que ela foi judicializada, primeiro pela oposição, depois pela base do prefeito. Mas eu imagino que hoje a população está mais atenta à Câmara. Acho que isso vai até ajudar. Se a gente analisar, por exemplo, quase 300 mil pessoas acompanharam a transmissão das 14 horas da sessão na sexta-feira. Então eu imagino que a sociedade precisa continuar assistindo, precisa continuar entendendo o que está acontecendo ali na Câmara. Se isso acontecer, esse episódio vai ser importantíssimo para a CPI dar bons frutos daqui para frente, né? Agora, a gente corre risco. Me parece que hoje ainda tem uma nova... Hoje nós temos, agora pela manhã, nós temos mais uma audiência, né? Mais uma oitiva. Mas me parece que à tarde o Tribunal de Justiça também tem um novo julgamento da CPI, né? Se ela continua com essa... Isso não nos dá tranquilidade. A gente está tentando conhecer o processo, mas não... Sempre com o pé atrás. Será que vamos continuar ou se vamos sair? Né? Mas, de um modo geral, eu entendo que a comunidade está muito ligada na Câmara nesse momento e isso é importante para que ela saiba quem é quem ali dentro. Essa oitiva é a portas fechadas? Não, a portas abertas. Até aproveito para fazer um esclarecimento ao seu público. Foi uma solicitação minha, assim que nós retomamos a CPI, eu fiz um pedido administrativo para que as sessões fossem a portas fechadas, e aí eu fui entendido como se eu estivesse protegendo o prefeito Emanuel Pinheiro, quando na realidade eu estava tentando preservar os membros da CPI e os convidados e convocados para ir ali, por causa da nova lei de abuso de autoridades que está muito forte nesse momento. Ela começou a valer esse ano, e que tem toda uma preocupação com a imagem do réu, com a imagem da vítima, mas aí não foi... Eu vi que naquele momento não cabia, retirei, a gente nem chegou a avaliar, só foi feito um pedido e retirado em seguida. E as sessões são todas de portas abertas, inclusive transmitido pelo site da Câmara. Bom, o vereador Abílio também declarou aí que a intenção dele também agora é mostrar à sociedade aqueles que votaram contra e para não serem reeleitos, né? O senhor acredita que, diante desse cenário, pode haver muita mudança em relação aí a esse ano eleitoral, em especial de candidatos mudando de partidos? Que cenário o senhor percebe aí? Na realidade, Lidsen, a eleição passada já teve 52% de alteração na Câmara. Eu acho que é uma tendência natural. Se a gente avaliar que 2020 será um ano atípico, é um ano que não existe mais coligações partidárias nas proporcionais. Para vereadores não vai haver coligação de dois partidos. Cada partido tem que ter sua chapa com 38 candidatos ou com 2 candidatos, se assim preferir. Mas cada partido fará os seus vereadores. Pensando dessa forma, com certeza vai haver uma grande mudança. Porque tem partidos se preparando suas chapas sem vereadores com mandato. Eu imagino que no fritar dos ovos nós vamos ter muitos vereadores em um grupo só, e aí alguns vão perder ali com certeza. Mas é uma tendência, acho que isso vai acontecer no país inteiro, e aí cabe a nós políticos entender essa tendência e tentar ser diferente se quiser continuar. Nós estamos aí no prazo da janela partidária, né? Sim. Que aí os políticos podem trocar de partido sem incorrer em infidelidade. O PSC, como é que está? O senhor acredita? O senhor mesmo vai continuar? Pretende mudar? Como é que está esse... Na realidade, tem 2 ou 3 dias que a janela está aberta, então nós temos ainda 27 dias, então é muito tempo. De abril, né? Então é dia 4 de abril. A tendência inicial é que a gente continue no PSC, que é um partido que eu gosto muito, que nos dá tranquilidade, que não tem grandes envolvimentos com corrupção a nível nacional. Isso é importante para quem quer construir uma carreira. Mas também não posso dizer que vou ficar e que não tem conversa, porque a política ela é muito dinâmica, né? E como eu disse, nós precisamos ter uma chapa para concorrer.
Tem 5, 6 conversas, mas em princípio a prioridade é continuar no PSC, até porque foi aqui que a gente começou, a gente espera poder continuar aqui, né? O senhor pretende se candidatar à reeleição, vereador? É lógico, depende do entendimento da comunidade. Eu sou vereador hoje, não foi de um projeto pessoal, foi de um projeto coletivo das associações da Polícia e do Bombeiro Militar, a qual era representante na época. Mas de modo geral somos pré-candidatos à reeleição, a menos que a comunidade entenda que esse não é o caminho, e a gente espera também ter o entendimento, né, perceber isso, se a comunidade quer ou não quer, para que não entre numa bola dividida, né? E como foi a atuação do vereador Sargento Joelson nessa legislatura aqui? Que projetos o senhor gostaria de destacar? Na realidade, eu tive muita dificuldade no início. Eu venho do meio militar, e é totalmente diferente o meio militar com o meio político, né? E eu vim com a clara intenção de trabalhar a segurança pública no município. Eu passei os 2 primeiros anos batendo. Eu cheguei a fazer investimentos do meu próprio mandato. Eu trouxe o maior conhecedor de políticas públicas municipais para a segurança pública do país, que está no Rio Grande do Sul. Eu trouxe ele, fiz 2 palestras dele aqui. Mas eu percebi que eu não estava conseguindo nem convencer o próprio prefeito Emanuel Pinheiro de que o município poderia ajudar muito nisso. Né? Então nós temos muito, apesar de que nós conquistamos muita coisa nesse período também, como por exemplo a atividade delegada dos policiais militares, dos bombeiros que hoje atua principalmente na saúde do município de Cuiabá. Hoje nós temos quase 1000 policiais fazendo esse trabalho por dia, por mês no município de Cuiabá, fruto do nosso trabalho, né, de valorização do policial e de valorização da sociedade. Porque você imagina que um pronto-socorro da vida não ter um policial lá 24 horas, influencia todo o funcionamento daquela unidade, né? Então, isso a gente conseguiu provar. Mas, no geral, a gente não teve grandes avanços como a gente imaginava. Nós até hoje não temos aqui um gabinete que junte todas as forças de segurança no município, né? O GGI, que é chamado, que junta todas essas forças de segurança para discutir o município. Até hoje o município não conseguiu criar uma... Até a Guarda Municipal, ela foi criada oficialmente, né? Mas ela foi criada há 2 mandatos atrás, até hoje não foi instalada. Hoje essa Guarda Municipal é feita por esses policiais militares que estão no horário de folga, que são convocados. Mas não é exclusivo do município, né? Então assim, mas a gente continua atuando muito na segurança pública. Lógico que nós não vamos conseguir mudar muito mais. E aí a gente eu gostaria de destacar aqui 2 situações. Uma é da regularização fundiária. Nós temos em Cuiabá, só relativo ao município de Cuiabá, 17.000 famílias com ações de reintegração de posse proposta pelo município de Cuiabá. Então nós temos situações que a ação está no início, tem situações que tem decisão de 1º grau e tem situações que nós temos decisões de 2º grau. Por exemplo, a situação do Jardim Vitória. Nós temos 700 famílias no Jardim Vitória com ação de 1º grau, dizendo que os moradores têm que sair das suas casas. Além disso, tem que derrubar e coletar os entulhos e tirar de lá, sob pena de multa de R$5.000 por dia. Por dia. Ela está suspensa, graças a Deus a Defensoria Pública conseguiu retirar isso. Mas você imagina, morador que está lá há 30 anos numa área verde, na realidade não é área verde, é área verde no Jardim Vitória. Só que lá tem asfalto feito pela prefeitura, tem escola feita pela prefeitura, tem regularização fundiária sendo feita pela prefeitura, mas também tem uma ação de reintegração de posse também proposta pelo município. Então o morador ele fica todo confuso e a gente tem feito esse trabalho. E quando a gente fala de 15.000 famílias, nenhum projeto habitacional no Mato Grosso atingiu 15.000 famílias. Então nós estamos falando que provavelmente 10, 15, 12 mil famílias dessas vai ficar desamparadas se porventura a justiça decidir que elas têm que sair dessas áreas verdes, né? Então, de modo que a gente tem feito um trabalho junto à prefeitura, junto à Secretaria de Habitação, para que a gente tente tirar essas ações, que a gente desista delas, que a gente faça acordo, que ao invés de tirar, vamos fazer regularização. Não tem como você pegar uma área que é verde, eu entendo a necessidade do município ter área verde, mas ela está toda habitada há 30 anos. Quando é que nós vamos conseguir
retirar asfalto, retirar tudo de lá e fazer com que ela seja uma área verde novamente. Até na verdade, se regularizar essa questão, pode gerar até bônus, né, recursos para o município, porque vai ser IPTU, que pode ser... Regularização, né, toda vez que há uma transferência, há ganhos, né? Mas, infelizmente, é muito burocrática essa situação. Né? Mas a gente está firme nisso, a gente tem... São todos os bairros de Cuiabá. Nós temos famílias em Cuiabá que nem sabem que ela tem uma ação contra ela. Esse levantamento o senhor já tem, então? A gente está terminando ele. A gente espera nos próximos dias fazer uma audiência pública, tentar trazer todas essas pessoas e explicar. E também cobrar do município. Olha, município, eu entendo a sua função, porque, na realidade, o município entrou com essa ação devido a um TAC que foi feito com o Ministério Público. Né? Então, o município foi meio que obrigado a fazer. Mas fez, e as ações estão correndo. Né? E com resultados ruins para a comunidade, né? Que tira a tranquilidade. E aí, Lidice, e outra situação que eu acho muito interessante, que eu tenho me dedicado muito, é as professoras de desenvolvimento infantil, que são as professoras de creche, as técnicas de creche, aquelas profissionais que cuidam das crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. Elas têm todas concursadas, para se entrar no concurso delas é a mesma qualificação de um professor normal da rede, só que elas são tratadas... tem que ser professora. Tem que ser ou ter magistério, tem que ser pedagoga ou ter magistério, né? E essas profissionais são tratadas como técnico de desenvolvimento infantil. Imagine você se você tivesse há 30 anos na sua carreira e você nunca pudesse ter sido chamada de jornalista, nunca pudesse ter sido chamada de repórter. Elas reclamam que às vezes chega na loja, aí o vendedor pergunta qual é a sua profissão. Elas falam TDI, eles não sabem o que é TDI, quando na realidade é professor. Né? Os resultados de Cuiabá no IDEB têm melhorado a cada ano, e daí se você pegar, não tem nada de diferente na rede de Cuiabá do que dos outros municípios do Brasil, a não ser a qualificação dos profissionais de educação da creche. As nossas creches, hoje, para você ter uma ideia, nós temos 5.000 crianças sendo atendidas nas nossas creches, e nós temos 8.000 fora, nós temos quase o dobro de crianças sem vagas. E aí eu te explico por quê, porque o pai mais abastado, que pode pagar uma escola particular, está tirando da particular e pondo na pública por causa da qualificação desses profissionais. Né? E elas estão aí, nunca tiveram essa hombridade de ser chamadas de professores, nós estamos na fase final de transformar essa carreira, só mudança de nomenclatura, nós não estamos mexendo com salário, não estamos mexendo com tempo de contribuição, com nada. Salarial. Só dá a condição desses profissionais poder ter o orgulho de ser chamados de professores. Mas a questão salarial já é igualada? Ele já recebe como um professor? Elas ganham a mesma coisa que os profissionais, que os professores de educação, da educação, só que eles trabalham 30 horas e os professores trabalham 20. Então eles têm essas 10 horas de diferença. Mas não é nem isso que eles estão atrás nesse momento. Eles estão querendo apenas ter a dignidade de ser chamados de professores, porque é isso que eles são na essência. Então, de modo que assim, eu tenho... E aí eu até conclamo elas, são 5.000 profissionais em Cuiabá, 3.000 concursados e 2.000 de contratos. Né? São quase 80 creches que passam por isso. Nós temos casos São Paulo, Curitiba, Poconé aqui do nosso lado, tudo já são professores de educação infantil. E a gente espera que em Cuiabá, muito próximo, teremos também os profissionais de educação sendo chamados de professores. Aí é uma luta, tem que deixar claro aqui, não é uma luta só do vereador Sargento Joel, é uma luta também do vereador professor Mário Nadaf, do Luiz Cláudio, que é um apaixonado pela educação, do vereador Adevair Cabral também. Já está em projeto, já está em tramitação. Na realidade, a lei orgânica do município está na Câmara para ser avaliada e a gente está propondo essa mudança de nomenclatura. A gente espera que nos próximos 2 meses a gente consiga atingir isso. Que bacana. Bom, para a gente encerrar, a gente sabe, né, o senhor já falou aí, é membro da CPI do Paletó, há toda essa questão em relação ao prefeito, mas qual a avaliação que o senhor faz da gestão Emanuel Pinheiro como prefeito? Eu gosto da gestão Emanuel Pinheiro. Eu digo sempre que se não houvesse esse vídeo do Paletó no meio dessa gestão, ela seria uma das melhores que Cuiabá já teve. Agora, nós precisamos entender, por outro lado, a situação fiscal. Ela é mais difícil de se entender e de se perceber. O cidadão não consegue perceber ela. Eu tenho uma preocupação muito grande e tenho tentado
entender cada vez mais, para discutir isso com profundidade, para entender e para cobrar isso com profundidade. A questão fiscal do município não é tão interessante. Nós temos, na maioria dos setores, começo de atraso, principalmente na questão das obras. As obras estão começando a ter atraso. Os fornecedores, de um modo geral, quase todos atrasados, apesar que a parte do servidor público está em dias. Então é para isso que nós temos que nos atentar. Esse final de gestão, e aí a gente não sabe se ele é candidato à reeleição ou não, esse final de gestão nós precisamos ter muito cuidado, principalmente nós vereadores, que temos o dever também de fiscalizar, para que não desande, para que daqui a pouco o município não se transforme no que se transformou o Estado ali atrás. Mas, no geral, eu gosto muito dos prefeitos que chegam à comunidade, do prefeito que possa, praticamente todos os bairros de Cuiabá hoje têm uma situação ou outra, o município esteve presente nessas comunidades. Então isso é muito importante. E de modo que, mas também é nosso papel, e daí a comunidade pode ficar tranquila, é papel nosso de cuidar, para não deixar que isso se desande, né, essa parte fiscal, e a gente está cuidando disso. Tá joia, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, espero ter respondido aos seus telespectadores, é um prazer sempre estar aqui. Tá joia, obrigada. Nós conversamos então com o sargento Joelson, do PSC, vereador de Cuiabá, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RDTV e RD News. Você pode acessar, curtir e compartilhar. Até a próxima.